Benedito Gonçalves irá propor as medidas cabíveis nesse caso, que, a meu ver, a menos que a defesa desconstitua isso que eu disse, será efetivamente a inelegibilidade. Caio, você vê esses elementos com base nos fatos, como traz aí o Zé Eduardo Cardoso? Não, porque os fatos estão sujeitos à interpretação do direito, né, como já foi colocado aqui anteriormente. E a gente tem que avaliar as situações dentro de um contexto. Eu citei aqui o caso da ex-presidente Dilma Rousseff e de como a legislação brasileira foi relativizada nesse caso concreto, mas a gente também poderia ir para o próprio presidente Lula. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que a justiça, em mais de uma ocasião, né, em sentenças condenatórias inapeláveis do ponto de vista da materialidade e autoria do crime, decidiu, né, que ele havia cometido crimes. Claro, houve a anulação dessas ações penais, alguns desses crimes prescreveram, ou seja, o Estado perdeu a sua pretensão punitiva, mas, como disse o próprio ministro, esses são os fatos. E a gente fica pensando o seguinte: ora, se houve o cometimento de crimes, mas por questões processuais, né, um determinado agente político ainda está habilitado a participar, né, do processo eleitoral, e a gente está falando aí de crimes graves contra o erário público, a gente está falando de corrupção, a gente está falando de lavagem de dinheiro, será que bravatas numa reunião e críticas a assuntos proibidos configuram um delito tão grave a ponto de tornar uma pessoa inelegível, de ter os seus direitos